Durante décadas, escutamos falar que a diferença entre humanos e chimpanzés eram de apenas 1%. Eu disse apenas entre aspas porque pode parecer pouco, mas nós estamos falando de 30 milhões de letras diferentes. Mas depois de um estudo onde foi possível decodificar o genoma completo de humanos e chimpanzés, a diferença na verdade é muito maior do que o suposto 1%. E também foram identificados famílias de genes presentes em humanos que estão completamente ausentes nos chimpanzés. Nessa entrevista, o Dr. Don Batten, do Creation Ministries, vai explicar com mais detalhes esse estudo. Então assiste rapidinho a vinheta e vamos direto para a entrevista. Dom, antes de terminarmos, houve algumas notícias de última hora sobre DNA e a comparação de DNA entre humanos e chimpanzés. E pelo que eu vi, a porcentagem que costumavam dizer sobre o quanto somos semelhantes, na verdade, é como se fôssemos muito mais diferentes do que pensavam. Você pode falar sobre essa notícia? Então, nos disseram por décadas que há apenas uma diferença de 1% entre chimpanzés e humanos em nosso DNA. E há um artigo importante publicado na Nature recentemente sobre isso. O que aconteceu é que eles conseguiram decodificar ou decifrar os genomas completos dos grandes símios e das pessoas e humanos e compará-los adequadamente. Agora, isso não era possível até recentemente porque estavam incompletos. Então, essa comparação completa mostra que a diferença entre chimpanzés e humanos é de cerca de 15%, não 1%. Uau, isso é uma grande diferença de 1% para 15%. É. 15 vezes a diferença. É uma grande diferença, isso mesmo. Então, com essa enorme diferença, como eles puderam estar tão errados com suas estimativas anteriores? Então, há décadas eles fizeram uma comparação, mas apenas compararam as partes do DNA humano e as partes do DNA do chimpanzé que já estavam alinhadas. Então, as coisas que já eram semelhantes, eles compararam essas, e então obtiveram essa cifra de 98% ou 99%. E uma diferença de 1% não parece muito, mas se você pensar que o DNA humano tem 3 mil milhões de letras, uma diferença de 1% é 30 milhões de letras, o que equivale a cerca de 10 livros do tamanho da Bíblia de informação. Isso é muito. Então, mesmo 1% é uma grande diferença. Mas os evolucionistas estão satisfeitos com isso porque poderiam fazer alguns cálculos e acham que poderiam explicar isso. Mas seus cálculos fizeram enormes suposições a favor da evolução e eles assumiram que as diferenças eram apenas aleatórias. Mas as diferenças não são aleatórias e isso é um problema. Agora, uma das coisas que eles encontraram neste projeto de pesquisa recém-publicado é que há mais de 150 famílias de genes diferentes em humanos que estão ausentes em chimpanzés. Ok. Agora, uma família de genes não é um gene. É, na verdade, um grupo de genes que são semelhantes. Mas acho que eram 185 famílias de genes presentes em humanos que estão ausentes em chimpanzés. Agora, apenas uma dessas famílias de genes é suficiente para dizer que a evolução de um ancestral comum, semelhante a um chimpanzé, é impossível. Porque isso não é um gene, é um grupo de muitos. É uma família inteira de genes. E quando dizem que uma família está ausente nos chimpanzés, significa que não há nada semelhante nos chimpanzés. Então não é como se você pudesse pegar esse gene no chimpanzé e fazer algumas mutações e obter o do humano. Eles são muito, muito diferentes, né? E então isso é um grande problema para a história não evolutiva. Sim, e então você disse que agora eles estão dizendo 15% de diferença. Sim. Os evolucionistas estão admitindo Bem, meio que estavam errados, ou que isso não mostra que a evolução é uma ideia tão forte. Bem, eles não podem negar porque a ciência é sólida, mas eles têm maneiras de tentar desarmar o problema e eles afirmam, por exemplo, eu os vi afirmar que a diferença se deve ao DNA não funcional. Então, supostamente é o lixo. E então, muito do DNA que não podiam decodificar no passado era, na verdade, o que são chamadas sequências repetitivas. E é aqui que você tem uma sequência, e ela é repetida e pode ser repetida novamente. E os evolucionistas afirmam que essas sequências repetitivas não têm nenhuma função.
Isso não é verdade. Na verdade, cada vez mais descobrimos que essas sequências repetitivas estão envolvidas na estrutura tridimensional do DNA, dos cromossomos, sabe? Então, os cromossomos no núcleo, eles não são apenas aleatórios, eles estão realmente alinhados uns com os outros, onde genes semelhantes realmente interagem. Então, um gene neste cromossomo precisa de um gene neste cromossomo para realmente trabalhar juntos. E os cromossomos são realmente montados, e eles são organizados de uma maneira em que estão alinhados. Bem, essas sequências repetitivas, por exemplo, estão envolvidas nisso e estão envolvidas em muitas outras coisas também. Então, a afirmação de que esse DNA repetitivo é lixo e, portanto, não importa, e então 15% Sim. não se sustenta. Sim, então essa diferença de 15%, você diria que, na verdade, aponta para, você sabe, algo criado Isso. ou diferente. Deus os criou separadamente desde o início. Isso aponta para o fato de que há uma grande diferença entre nós e os chimpanzés. Não é uma pequena diferença, e é uma diferença muito além da evolução. Então o 1% deles, eles poderiam tentar explicar isso, fazendo todo tipo de suposições a favor da evolução, mas 15% está muito além da capacidade deles de explicar isso. Ok, bem, isso é bastante interessante. Há outros lugares onde podemos ler sobre a visão da criação, sobre isso também, e aprender mais sobre o que isso significa em termos... Claro. Se a evolução poderia ser verdadeira ou não. Então tem o Dr. Robert Carter, que é um especialista nessa área, escreveu um artigo no creation.com e as pessoas podem ler os detalhes lá. Eles também podem procurar o artigo original na Nature,